Imaginem o que vai ser no céu. Se já é tão bom aqui na terra, esse casamento com o nosso Deus. E como o Léo já está casado com Deus, não tem nada melhor para ser comemorado, certo? Então acho que a gente vai encerrar aqui. E já vamos para a confraternização, porque a maior graça é reconciliação com Deus. É esse casamento. O resto é resto. Mas a gente vai continuar, fica tranquilo. Ordenação. O que é uma ordenação? A gente fala, né, ordenação do Leonardo Domingos como pastor. É isso, é um reconhecimento por parte da igreja de que Deus deu para ele qualificações, deu caráter, deu aquilo que é necessário para exercer o ministério pastoral. Leonardo Antônio Domingos de Jesus Fazolo. É isso? Ainda bem que tem o Jesus no meio, né? O Leozinho, esse querido irmão, ele chegou na Ação Bíblica há 11 anos atrás, 2012, através de um projeto chamado Projeto Gol, que é um projeto de futebol. No ano seguinte, em dezembro de 2013, ele atendeu ao Evangelho e se entregou a Cristo. No ano seguinte, 2014, ele foi batizado. Vocês veem que é tudo, cada ano tem algum evento. 2015, lá no MAB, lá no Unipro, ele já sentiu o coração dele batendo, Deus chamando ele para ser um dia pastor. Já tinha lá um chamadinho de Deus, com gostinho para que ele um dia tivesse aí esse ministério de cuidar de ovelhas. Em fevereiro de 2018, ingressou no Seminário Batista Logos, lá no Jabaquara, cursando 4 anos e meio, à noite, estudando, fazendo trabalhos, provas, trabalhando de dia. E a partir do 3º ano do seminário, ele então já ingressou 100%, estagiando na Ação Bíblica lá na Saúde, também auxiliando aqui em Santana. E o legal é que ele pegou a AB Santana desde o início, desde 2017, ele está aí com a gente aqui em Santana. Então, faz parte dessa história aí desses 7 anos. E, nesses anos todos, exercendo vários ministérios, junto a crianças, junto à mocidade, aí ensinando os pequenos, e passando por várias áreas da igreja, discipulado, aconselhamento, e PGs na casa dele. Cadê os pais dele? Estão lá, né? Teve um PG, vocês lembram dessa época? Lembram, né? Tinha lá estudo bíblico na casa da família dele. E o ano passado ele casou, ele já era casado com Deus, mas o ano passado ele casou com a Jade, né? Jade Viana de Jesus Fazolo. Os dois são de Jesus, isso é a melhor coisa, né? Essa piada não pode faltar nunca, né? Quando falar o nome deles. E desde junho do ano passado, nem completaram um ano ainda, mas um casal muito querido aí no nosso meio. E nada melhor do que a gente ouvir algumas pessoas que acompanharam a vida do Léo, que estiveram perto e que talvez possam trazer aí mais algumas informações preciosas a respeito desse nosso querido irmão. Então, vou chamar primeiro o Marquinhos, que eu sei que aí, desde o comecinho, o Marquinhos tem aí uma proximidade, foi um instrumento usado por Deus aí na vida do Léo. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu venho aqui em Santana. Gostei de ver minha foto também ali, fazendo parte desse início da igreja. E mais feliz ainda de estar participando aqui dessa ordenação do Léo. Fico contente porque Deus ele é maravilhoso. O Léo chegou na Ação Bíblica através do Projeto Gol. E por que eu digo que Deus é maravilhoso? Porque o Léo sempre gostou de futebol, mas nunca jogou nada. Nada. O Léo nunca jogou nada. E depois que o Léo se converteu, o Léo jogava de domingo de manhã. Aí acho que ele entendeu a mensagem do Matê, a importância de crer, que é se entregar. E o Léo parou de jogar futebol de domingo de manhã porque ele entendia que tinha o culto, né, para participar aos domingos de manhã. Então Deus é maravilhoso, tirou o Léo do futebol, deixou ele jogando umas peladas lá no MAB, né?
Então, muito legal ver, Léo, você nesse momento. Eu vi você chegar ali na igreja como alguém, assim, totalmente distante do Evangelho. E quando eu olho para a sua vida, eu só tenho uma palavra para dizer: você é um milagre. A salvação de uma pessoa, ela deve ser reconhecida como um milagre. E o Léo é um milagre que Deus realizou no nosso meio. Então, quando o Patrick disse aqui sobre a ordenação, verdadeiramente a ordenação traz essa ideia aqui que a igreja está afirmando e mostrando para todos que o Léo é um cristão verdadeiro. Quando o Patrick falou do Léo aqui, é como se ele estivesse dizendo aqui: olhe para a vida dele, que esse é alguém que deve ser imitado. E a Bíblia é maravilhosa. Por quê? Porque Deus, ele dá à igreja aí pessoas para que a gente reconheça o amor de Deus. É olhando para pessoas que a gente vê o milagre, que a gente vê o evangelho aparecendo. E o Léo, reconhecidamente, é isso. É o evangelho trabalhando ali no caráter dele e na vida dele. Então, Léo, saiba disso. Você é um exemplo oficial. Olha só que palavra, hein? Oficial de um seguidor de Jesus. Agora, e a Bíblia vai dizer, eu peguei um versículo aqui, que eu acho interessante, que é Filipenses 3,17, vocês não precisam abrir, que diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Então, Léo, é interessante que Paulo ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui Paulo e Timóteo, ele vai dizer: sede nossos imitadores. Ou seja, agora você se torna um modelo oficial. Não que não era, mas agora as pessoas, elas estão olhando diferentemente para você. Então, lembre-se sempre disso, que você é um modelo. Eu queria trazer um outro conselho para o Léo, que eu acho muito interessante. Quando a gente está pensando em pastor, a gente está sempre pensando no plural. A Bíblia vai dizer presbíteros, no plural. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer para você hoje? Que existe uma equipe, Léo. Então você vai ver em Tito 1,5, 1 Pedro 5,1, Atos 15,4, Atos 14:27. Então, você conta com vários irmãos do seu lado para dividir essa carga pastoral. Isso vai tornar para você, Léo, o trabalho mais leve. O trabalho em equipe divide a tarefa e multiplica o sucesso. A pluralidade de presbíteros, Léo, possibilita que a igreja seja beneficiada com os diversos dons que todos os presbíteros podem compartilhar, de acordo com a força de cada um. Todos têm a mesma responsabilidade, porém trazem variedades de talentos e experiências diferentes para que isso possa abençoar o povo de Deus. Então, Léo, estou muito contente, estou muito feliz de ver você aqui hoje assumindo o ministério e que a gente sabe que era um sonho seu. Então, Deus abençoe sua vida. Não esqueça disso. Você é um modelo e trabalhe em equipe com os irmãos aqui, os presbíteros. Deus abençoe, Léo. Agora mais um jovem que foi abençoado pela vida do Léo. Mateus já está aqui? Está aí, venha, Mateus.
Tem vários Mateus aqui, né? Mas é um outro Mateus. Boa noite a todos. Eu fiquei muito feliz pelo convite de poder dar um testemunho nesse dia tão importante para a vida do Léo, que está levando o nome de Fazolo para cá, então fico orgulhoso também, porque de certa forma a gente pôde acompanhar o crescimento espiritual do Léo, mas talvez mais importante, o Léo acompanhou e ajudou muito no meu crescimento espiritual. Algumas vezes eu vou falar nosso, porque isso envolve muito o Vini, ou o TT, ou outros jovens da igreja, que o Léo foi muito impactante para nós, e que Deus falou muito através dele. Eu gostaria de contar como a gente conheceu o Léo. De repente, quando éramos adolescentes, eu não lembro se 2012, 2013, nós tínhamos por volta de 13 anos, nós decidimos ir ajudar na implementação do PG lá no Singapura. E era assim, 2 molequinhos com o Léo lá, e o Léo grandão, todo tímido, nós mais tímidos ainda, então era muito difícil manter um papo. Mas teve no final do ano o retiro lá na Ilha Comprida, que foi, acho que antes mesmo do Léo ir para a igreja, ele foi para esse retiro, aí lá foi onde começou a amizade, onde a gente jogou futebol, conversou, enfim. E depois o Léo foi para a igreja. Em pouco tempo ele entregou sua vida para Jesus. A gente pôde ver um crescimento muito rápido, muito bonito. E em pouco tempo eu já estava chamando ele de irmão. Em pouco tempo ele já estava me discipulando, me ajudando em questões da minha vida pessoal, em problemas, pecados, enfim. E agora, primo também, né? Então, o que eu gostaria de dizer com esse testemunho é que Deus transforma a vida das pessoas, e quando a pessoa é transformada de verdade, os frutos são colhidos muito rapidamente. E esses frutos rendem mais frutos. Então a salvação do Léo rendeu um fruto para a minha vida. Eu fui acompanhado pelo Léo por muitos anos. Por muito tempo ele foi me ajudando a conhecer mais as Escrituras, me ajudando no meu dia a dia, nas minhas lutas diárias. Eu louvo a Deus pela sua vida, por tudo que você fez por nós. E também agradeço a Deus, porque assim como Deus transformou a vida do Léo, e hoje ele vai se tornar o pastor aqui da AB Santana, ele transforma as nossas vidas e vai transformar a vida de muitas pessoas que pisarão aqui em AB Santana, na igreja em que o Léo irá pastorar. Então, eu gostaria de dizer que todos nós estaremos orando, estaremos dispostos a te ajudar, e não só eu, o Vini, os jovens, mas como toda a igreja, estamos todos muito contentes com o que vai ter hoje. É isso. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Mateus. E agora a Cida. A Cida que conhece bem a AB Santana, conhece o Léo, né? Boa noite a todos. Eu disse para o Patrick que eu não ia chorar, porque eu sou muito emotiva. Em primeiro lugar, eu queria falar que eu estou muito feliz por esses 7 anos da AB Santana. Eu vi nascer, né? E também quero agradecer a toda a ajuda que nós tivemos da AB Saúde, sempre. Hoje, quando o louvor começou, eu pensei na hora, que pena que os meus filhos não estão aqui. Que coisa bonita, parabéns. Vocês me emocionam, parabéns. Agora eu quero falar do Léo. Cadê o Léo? O Léo. Eu estou muito feliz, você sabe. Você sabe o quanto eu gosto de você. Porque você é uma pessoa humilde, é uma pessoa compreensiva, prestativa, atencioso, de fala fácil, de bom entendimento. E eu tenho, nossa, que delícia saber que você vai ficar com a gente em Santana. Isso me deixa muito feliz e com aquele ânimo para continuar. Agora, todos devem saber já como eu comecei, né? Meu anjinho da guarda, Dona Lili, que me trouxe para essa maravilha. Essa maravilha porque transformou minha vida. E eu quero dizer que tem muita gente que fala assim, poxa, mas você vai ser evangélica? Evangélica não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode aquilo. Gente, para quem não conhece ainda e não é, não escutem isso. Eu sei que aqui a maioria, mas sempre tem alguém que ainda é a primeira vez. Vocês podem acreditar que Deus, Ele transforma. Então, veja bem, eu questionava muito nos PGs, na casa da Helena, do Patrick. Eu era chata até, questionava tudo. Mas aí, a gente só vai lendo, vai aprendendo, e a transformação, ela vem normalmente. Então, aquilo que você achava que, nossa, mas eu vou deixar de fazer isso? Você deixa natural. A hora que você lembra, fala, poxa, que chato aquilo.
porque Deus nos transforma. E é muito bom, eu fico muito feliz de poder estar aqui em Santana. Quero aqui muitos e muitos anos comemorar aqui com todos vocês. E obrigado por vocês estarem aqui hoje, todos que vieram. Obrigada, Léo, obrigada, Patrick, obrigada a todos que colaboraram. Eu estou muito feliz. Eu também te amo, Bárbara. Um beijo a todos e obrigada, gente. Eu ficaria horas ouvindo aí os testemunhos, mas como a gente não pode ficar aqui até meia-noite. Mas eu também tenho algumas palavrinhas para você, Léo. É muito bom ter reforço para o serviço do Senhor, tá? Quando o Lucas foi ordenado lá na saúde, falei que eu ia tirar algumas semanas, né? Não tirei, mas agora tem mais algumas semanas, né? Posso ficar aí uns 6 meses ausente. A ordenação, como nós já falamos, não é um atestado de superioridade espiritual, tá? Também não é conferir alguma graça e de repente ele vai sair daqui, nossa, um outro transformado, né? Um outro homem. Também não é uma declaração de perfeição. Ele falha, mesmo que a gente só veja coisa boa dele, de vez em quando ele falha. Mas Deus tem aí trazido maturidade à vida dele. Tampouco é uma formatura ou uma condecoração. Isso ele teve lá no seminário, quando ele concluiu. Ele foi, há 15 dias atrás, eleito lá na Igreja da Saúde como presbítero. Então, ele já foi aprovado pela igreja, e agora, como presbítero, né, que é a mesma ideia de alguém que vai pastorear as ovelhas, mas dedicando aí a vida dele para isso, mais especificamente na AB Santana. Só falta mudar para a Zona Norte, né? Eu gosto de você, Léo. A Cida já falou um pouquinho, mas eu vejo você como alguém que sabe escutar, alguém que é dócil, alguém que tem vontade de servir, de se envolver, de trabalhar para o Senhor. O Léo é bonzinho, viu, gente? Isso é bom, né? Querido de todos, que eu vejo que tem crescido, que tem amadurecido no Senhor, espiritualmente. Eu ouço pessoas falando assim, o Léo ligou para mim, né, veio me ver, está interessado. Né? Um coração de alguém que está interessado nas pessoas, alguém que está cuidando daquelas ovelhinhas que Deus confiou. E eu quero também trazer um texto da Palavra de Deus, e não sei se você sabia, mas o seu nome está na Bíblia. Sabia? Você vai saber hoje. Êxodo 35 e 36. Há quase 3.500 anos atrás, lá no deserto, Deus disse para o seu povo, eu quero habitar no meio de vocês. Esse Deus que nós ouvimos, Ele quer fazer morada aqui com a gente. Não é um casamento virtual, é presencial. E Ele disse que Ele queria um santuário para Ele morar aqui com o seu povo. E Ele falou, mas vocês vão construir esse santuário, que era o tabernáculo na época. E aí Moisés então convocou o povo e disse, tragam ofertas, porque esse santuário vai precisar de muito material. E as pessoas começaram a trazer ouro, prata, tecido, madeira, porque não só o santuário, que era a tenda, mas também as roupas dos sacerdotes, tinha muita coisa de linho, de pano que precisava ser feito, com pedras. E aí esse material foi chegando, e só um parênteses, foi uma das vezes que precisou dizer ao povo, parem de trazer porque tem suficiente. Já pensou que legal? Né? Parem de trazer que tem suficiente. E aí nós lemos o que Deus faz com todo esse material, porque o projeto do santuário era de Deus. E nós lemos o seguinte, disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Já pegaram, né? Bezalel. Tá aí o Léo, né? E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos, e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, lapidação de pedras, engaste para entalho de madeira, e por toda sorte de lavores, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem.
A ele e a Oliabe, quase a Jade, né? Mas, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Tá forçado, né? Mas Bezalel tá bom, né? Bezalel tá legal. Encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa. Acho que você já pegou a ideia, né? Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Deus chamou Bezalel, chamou o Léo. O Espírito de Deus já te encheu de capacidades, de sabedoria, de inteligência, e vai continuar te dando tudo o que você precisa para essa construção do santuário, da igreja, porque Ele decidiu usar pessoas, não só na parte física do tabernáculo, mas pensando também nas vestimentas dos sacerdotes, pensando então nas pessoas, trabalhando para que seja conforme o projeto de Deus. Dispôs o coração para ensinar outros, já tem feito isso. E essa liderança precisa ensinar outros. E você não está só, Deus também chamou outras pessoas ali, porque a obra não é feita por uma pessoa. Ela é feita por todos aqueles que dispõem o coração para fazer a obra que é dele, o projeto é dele. É só essa disposição. Deus te abençoe nessa jornada. Quero chamar vocês aqui à frente, Léo e Jade. Tem que chamar o casal, porque a esposa, o Léo sem a Jade não é nada, né? Sempre uma esposa do lado é bom, não é, Léo? É uma esposa que também ama a Deus, né? E quer a mesma coisa. Mas é tão importante o casal estarem juntos nisso. E nesse momento, a gente vai orar por eles, mas eu queria chamar os pastores da AB, que estão aqui. Tem o Paulo Lopes, tem, enfim, o Devair, pastor Felipe, e os presbíteros da AB Saúde também. Então, Gevilson, Célio, por favor. Fechar um pouquinho. Então, venham um pouquinho mais para cá. Isso. Então, eu vou tirar aqui a estante. Léo, fica aqui então, mais para frente aqui, a gente fica atrás aqui. Isso. E nós temos na Palavra de Deus uma prática desde o Antigo Testamento e também no Novo, sobre impormos as mãos sobre alguém. E isso então nós encontramos na Palavra de Deus com esse desejo, não é um poder especial, mas é um reconhecimento de que a gente quer realmente a bênção de Deus sobre eles. Isso era feito com pessoas que tinham algum ministério especial, apóstolos que foram enviados para alguma cidade com algum propósito. Então a gente vai praticar isso também. E se você quer se juntar a nós, então daqui a pouquinho você vai poder ficar de pé, e essa imposição de mãos é simplesmente estender a mão, dizendo, olha, a gente quer a bênção de Deus sobre esse casal. Vocês conseguem ficar ajoelhados? Então, a gente ajuda depois para levantar. Mas é um momento muito, muito solene também. Não porque é o Léo e a Jade que estão aqui, mas porque é Deus que chama e Deus que capacita. Então, mais do que eles, é o Deus que está neles. E é por isso que a gente está aqui, desejando que Deus, através da vida deles, seja realmente percebido, notado, e o poder seja do Espírito que habita neles, e não eles na carne, por mais sabedores que possam ser. Então vamos ter aí 4 orações, nosso presbítero Gevilson, pastor Devair, pastor Lucas, eu também vou orar. E no seu coração também, ore aí silenciosamente, se você concorda com o que vai ser dito, e a gente está junto, se você tem o coração disposto para fazer a obra de Deus, então
diga amém e esteja junto aí nesses próximos anos em que Deus vai usá-los aí ainda mais, né? Então, vou passar o microfone. Um versículo para ele? Só quero ler um versículo para o Beza e para a Jade. O Léo e a Jade são muito preciosos para mim e para a Tânia, e com muita humildade, né? A gente reconhece o Léo como um neto, porque um projeto começou em 93, que era o Grupo Vida, depois Marquinhos deu sequência, depois veio esses frutos, né? O Léo é um desses frutos, a Jade é uma filha querida que sempre esteve na nossa casa, então que alegria vê-los se desenvolvendo e hoje recebendo a bênção para a continuidade desse ministério, aquilo que ele já tem realizado. Deuteronômio 31:8 fala assim: Léo, Jade, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, nunca te deixará, jamais te desamparará. Não temas, nem te espantes. Que assim seja. Senhor Deus, nesta noite eu quero louvar o Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque neste momento nós entregamos nas Tuas mãos o nosso querido pastor Léo. Senhor Deus, é um momento tão solene, tão importante para a vida dele, para a vida da família, para a vida da Tua igreja, Senhor Deus. Um dia o Léo te aceitou como Salvador, reconheceu os seus pecados, aceitou como Jesus Cristo, seu único Salvador. Ele obedeceu ao seu chamado. E nesta noite, Senhor, ele obedeceu novamente um outro chamado para pastorear a igreja. Graças te damos por isso. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que Tu estejas protegendo o Léo, protegendo a sua família, dando a ele toda a sabedoria para levar avante o ministério que o Senhor propôs para a vida dele. Senhor Deus, cuide dele, cuide da família e que ele possa realmente, Senhor Deus, pastorear, dirigir o rebanho que o Senhor colocar nas mãos dele, Senhor Deus. E nós queremos também te pedir que o Senhor, que o Léo dirija o rebanho, Senhor Deus, e um dia será agraciado, querido Deus, com o prêmio que o Senhor tem preparado para todos aqueles que te seguem, Senhor Deus. Cuide dele, em nome do Senhor Jesus. Que Tu estejas agindo na vida dele e que também ele possa ser agraciado com aquilo que Tu tens para a vida dele, Senhor Deus, conforme nos diz 1 Pedro 5, versículo 3 e 4, que ele vai receber, Senhor Deus, aquele presente quando o Senhor Jesus voltar, Senhor Deus. Cuide dele em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Querido Deus e Pai, é com temor e tremor que nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Em primeiro lugar, para adorá-lo, exaltá-lo e engrandecê-lo, porque o Senhor nos amou, mesmo sendo nós miseráveis pecadores. O Senhor enviou Teu Filho, Jesus Cristo, para ser o sacrifício perfeito em nosso lugar. E nós, ó Deus, reconhecemos que um dia o Léo, a Jade, ó Deus, decidiram pela fé, convencidos pelo Espírito Santo, de entregarem suas vidas a Jesus Cristo. Ó Deus, se tornaram novas criaturas, se tornaram Teus filhos. Ó Deus, nós Te louvamos pelo crescimento espiritual. Ó Deus, passo a passo, dia a dia, ó Deus, Te servindo com alegria, com os dons, com os talentos que o Senhor, ó Deus, tem concedido ao Léo e à Jade. E nós reconhecemos, ó Deus, como igreja também, ó Deus, o chamado, ó Deus, a vocação, ó Deus, que é irrevogável, ó Deus, a capacitação do Senhor. E nós, ó Deus, nesse dia,
Ó Deus, queremos consagrar a vida deste casal, ó Deus, diante do Senhor, diante da igreja. Ó Deus, que eles continuem, ó Deus, sendo luz. Que haja no coração deles sempre humildade e um coração disposto para te servir. Ó Deus, que eles jamais temam a homens, mas que eles temam ao Senhor. Porque é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem chama, é o Senhor, ó Deus, que vai sustentá-los e fortalecê-los. Assim como Moisés disse para Josué, ó Deus, para ele não temer, porque o Senhor seria com ele. E, ó Deus, que o Léo, que a Jade nunca se esqueçam disso. Mesmo nos momentos de solidão ministerial, que eles não se esqueçam de que é o Senhor quem está com eles. Ó Deus, as lutas virão, os desafios ministeriais, ó Deus, mas que eles sempre busquem a direção do Senhor. Ó Deus, dobrem seus joelhos, clamando, ó Deus, por sabedoria do Senhor, e o Senhor os guiará, o Senhor os orientará. Proteja eles do maligno, Senhor. Proteja eles, ó Deus, de todo o mal. Ó Deus, proteja eles, ó Deus, de tudo aquilo que queira destruir a vida deles e o ministério deles. Ó Deus, abençoe a AB Santana, que essa igreja continue crescendo, se desenvolvendo e frutificando para a Tua glória. Obrigado, ó Deus, porque dentre os presbíteros o Senhor os escolheu. Ó Deus, dando a esse dom pastoral. Ó Deus, e que eles sejam usados, ó Deus, para cuidar do rebanho. Ó Deus, assim como nos diz 1 Pedro. Ó Deus, procurar conhecer o estado das ovelhas e ajudá-las, ó Deus, para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com este casal, com toda esta igreja, para todos sempre. Amém. Ainda em oração, nós queremos dar graças ao Senhor pela salvação, pela obra que o Senhor opera em nós. Queremos agradecer também pela vida do Léo e da Jade em nosso meio, porque nós podemos dividir e partilhar da vida cristã ao lado desses irmãos tão queridos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor usa eles e também tem usado nós na vida deles, ó Pai. Queremos, através desse momento de ordenança, reconhecer e enviar. Reconhecer que eles não são perfeitos, mas vemos na palavra que são irrepreensíveis, pregam a palavra, governam bem, ó Deus, cuidam da igreja de Deus, da sua igreja. Queremos, ó Pai, reconhecer isso, mas também enviar o Léo para fazer e continuar a fazer isso onde o Senhor quiser, aqui em Santana, e seja onde for que a caminhada de vida cristã que o Léo levar. Ó Pai, nós somos muito alegres por esse momento. Somos muito felizes porque o Senhor nos deu essa partilha de juntos dividimos o ministério, de juntos compartilharmos as alegrias e as dores. Ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque sem o Ti nada podemos fazer. Que o Senhor use o Léo e a Jade nesse trabalho, nesse ministério, nesse serviço aqui em Santana. Ó Pai, que o Senhor possa usá-los na vida desses irmãos tão queridos, que essa igreja cresça, floresça, não por causa do Léo, mas por causa de Jesus, e para quem o Léo está apontando sempre. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Senhor Deus, humildemente nós pedimos, abençoa esse casal. Abençoa a vida do Léo, da Jade. Enche-os, Deus, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para conduzir as Tuas ovelhas para ainda mais perto de Ti. Senhor Deus, guarda-os fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Dá, Senhor Deus, a eles tudo o que eles precisam para fazer a Tua obra e para serem instrumentos na vida de muitos aqui na Zona Norte de São Paulo. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor dê perseverança a eles, que o Senhor dê alegria no serviço, no ministério, dá a paz ao coração deles, dá a Deus as boas ideias, dá os bons projetos, dá, Senhor Deus, de entrarem e realizarem aquelas obras que o Senhor de antemão já preparou para eles e para a igreja.
Senhor Deus, que o Senhor também abençoe os anos que virão, se o Senhor conceder filhos, que o Senhor também dê graça para que os filhos possam também caminhar ao teu lado e verem nos pais essa pessoa de Cristo. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor o chamou, o Senhor deu aquilo que ele precisa e o Senhor vai continuar indo adiante. Ser com eles, Deus, e obrigado por esse presente que o Senhor está nos dando na AB Santana e na Ação Bíblica de forma geral, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem levantar, a gente pode aplaudir, né? Agradecendo a Deus. Vocês podem sentar, podem cumprimentar se quiserem, ou daqui a pouquinho vai ter tempo. E nós temos uma última música ainda, que o Léo gosta bastante. Então, vamos cantar, Os Céus Manifestam. Sim. Vamos ficar de pé novamente, pode pedir para sentarmos. Vamos cantar esse cântico. Essa semana eu mandei uma mensagem pro Léo, perguntei qual era a música que tinha acompanhado ele na caminhada, e ele escolheu esse cântico, então vamos todos cantar aí em louvor ao nosso Deus. Os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam tua glória, Senhor, e todo o universo proclama teu louvor.
nossa gratidão, Pai, por esta noite. Nós sentimos a Tua presença. Nós ouvimos a Tua palavra e ela mexeu conosco. Senhor Deus, esses louvores é porque a gente reconhece apenas o Senhor como o único Deus, vivo e verdadeiro. A Ti, Deus, a nossa gratidão. A Ti, Senhor, a glória, o poder, o domínio. E vai conosco, Deus, nesta obra que é Tua. Em nome de Jesus. Amém.